Em uma noite longe das cidades, um verdadeiro mar de estrelas toma conta do céu noturno. Estrelas incrivelmente distantes, onde até a mais próxima está dentro das escalas espaciais incrivelmente gigantescas. Por conta disso, até o mais poderoso telescópio tem a dificuldade de observá-las com alguma nitidez. Mas você já se perguntou como seria vê-las de perto? Será que são iguais ao Sol? Em uma tentativa incrível, os astrônomos conseguiram registrar mais detalhes do que eles esperavam em uma estrela a 500 anos-luz de distância. No vídeo de hoje, vamos conferir o que pode ser uma das melhores imagens já capturadas de uma estrela longínqua. Todas as estrelas são iguais? Essa é uma pergunta que talvez você já tenha feito em algum momento. A resposta não é tão simples, pois existem pontos que sim, as estrelas compartilham as mesmas características entre si. No entanto, elas podem se diferenciar em diversos aspectos, como é o caso de cor, temperatura, tamanho e longevidade. Se você observar uma estrela como o Sol, você encontra logo de cara uma superfície altamente marcada pelas intensas interações eletromagnéticas que emergem da superfície, além de imensas estruturas convectivas que chegam do interior da estrela. Na prática, toda estrela tem isso. A grande questão é o quão diferente essas características vão ser apresentadas na superfície estelar. Quando o telescópio solar mais poderoso que temos em atividade hoje foi apontado para o Sol, ele registrou as seguintes imagens. Essas estruturas, que lembram muito milho de pipoca, são chamadas pelos astrônomos de grânulos convectivos, onde o plasma muito quente está borbulhando vindo do interior do Sol. Nas imagens capturadas, as células convectivas desempenham um papel de transportar o calor do interior do Sol para a superfície. É incrível pensar que a energia visível nessas imagens é tão antiga quanto a própria história da humanidade. Como já foi abordado aqui no canal em outro vídeo, o Sol é extremamente denso em suas camadas internas, dificultando o transporte da radiação solar, e as partículas se chocam durante centenas de milhares de anos antes de emergir na camada superior. A radiação que está sendo gerada no núcleo do Sol hoje pode levar quase 200 mil anos para chegar ao espaço. Cada uma das estruturas presentes nestas imagens, só para termos uma noção, possui dimensões comparáveis às do estado do Amazonas e desempenha um papel fundamental no complexo processo convectivo da nossa estrela. Agora, imagina se pudéssemos ter a mesma noção e resolução ao ver estrelas distantes. Encontraríamos o mesmo cenário? Na prática, sim, todas as estrelas possuem células convectivas como essa, mas nem todas as células são iguais. Veja só essa imagem capturada da estrela Betelgeuse pelo Very Large Telescope do Chile. Betelgeuse encontra-se a uma distância tão considerável, mais ou menos 600 anos-luz da Terra, que a obtenção de qualquer imagem de alta resolução se torna um desafio considerável. Até o momento, essa é considerada uma das melhores imagens que temos da superfície dessa estrela. Basicamente, o que vemos aqui é a superfície de Betelgeuse em detalhes incríveis, revelando uma série de variações de luminosidade que compõem sua superfície. Baseado nesse dado, os astrônomos criaram uma simulação de Betelgeuse, e essa aqui seria sua aparência se fosse observada de perto e com mais resolução. Mas o que exatamente acabamos de ver aqui? Bom, quando comparamos Betelgeuse com o Sol, percebemos que Betelgeuse possui menos células convectivas, mas são bem maiores do que as da nossa estrela. É exatamente essa característica que podemos observar na simulação, onde essas gigantescas células de convecção estão em constante agitação, e veríamos esse efeito borbulhante se fosse capturada ao longo do tempo. No entanto, por mais incrível que sejam essas imagens, células convectivas foram vistas ainda mais nitidamente em outra estrela chamada P1 Gruis, localizada a 530 anos-luz de distância. A imagem é simplesmente fantástica. À primeira vista parece algo desfocado e sem resolução, mas perceba que é possível distinguir detalhes em meio à superfície estelar. Gruis está localizada a quase a mesma distância que Betelgeuse, e é uma estrela gigante vermelha, que é um dos estágios finais possíveis da vida estelar. Olhando atentamente, cada variação de luminosidade aqui é uma célula convectiva que mede 120 milhões de quilômetros de diâmetro. Quer pôr em dimensões práticas? Imagina só a distância da Terra ao Sol, de 149 milhões de quilômetros.
e uma só célula convectiva da estrela já seria capaz de preencher praticamente o espaço que nos separa da nossa própria estrela. Considerando que estamos lidando com um objeto a 530 anos-luz de distância, a resolução obtida pelo VLT é simplesmente fantástica. Lembrando que a estrela é 350 vezes maior que o Sol, o que dá aproximadamente 500 milhões de quilômetros de diâmetro. Se fosse colocada aqui no Sistema Solar, ela chegaria na órbita de Marte e poderia até tocar Júpiter em alguns momentos. Logo, obter qualquer foto com a nitidez que vimos nas imagens do Sol beira ao impossível, pelo menos com os equipamentos que temos hoje em operação. A culpa disso está justamente no diâmetro angular desses objetos celestes, onde quanto maior a distância, menor eles vão aparecer no céu da Terra. Por mais que uma estrela como essa seja gigantesca, o seu diâmetro visual aqui na Terra é tão pequeno quanto a cabeça de um alfinete. Estrelas gigantes como Pi Umgruis são ideais para esse tipo de registro. Apesar das imagens registradas de Betelgeuse e Antares serem melhores em resolução, Grus também não deixa a desejar quando o assunto é detalhes de uma superfície estelar distante. Apesar de parecer uma estrela monstruosa, Grus não é tão diferente do que o Sol vai se tornar daqui a 5 bilhões de anos. Ela possui apenas 1,5 vezes a massa da nossa estrela, mas conseguiu inchar ao ponto de se tornar incrivelmente grande, mas com menor densidade que o Sol, pois a matéria está espalhada por um volume expressivamente maior. Quando ela gastou todo o seu hidrogênio, processos estranhos começaram a desencadear esse tipo de comportamento por ali. Saindo dessa fase chamada de sequência principal, ela começou a queimar hélio, transformando em elementos cada vez mais pesados. A redução da fusão nuclear faz com que a gravidade ganhe força, fazendo com que a estrela comece a implodir. À medida que a temperatura interna aumenta nesse momento de implosão, o hélio começa a fundir descontroladamente em camadas superiores, fazendo com que a estrela infle, expandindo suas camadas externas centenas de vezes o tamanho original. Dessa forma, estranhamente, as células convectivas começam a ficar gigantescas e podem ser observadas mesmo a centenas de anos-luz de distância. Por mais que as estrelas compartilhem características semelhantes entre si, as aparências reais de cada uma são diferenciadas por esses processos bem estranhos. É fantástico. Essa imagem de Pi Umgruis é simplesmente a nossa melhor visão da aparência do Sol num futuro distante. Quem sabe quando a tecnologia de telescópios avançar ainda mais, imagens com melhores resoluções sejam obtidas. Seria incrível demais. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!